a gente viu uma movimentação muito grande, Rogério, nos últimos anos. Nós temos as empresas que estão especializando no tolling, que é isso. Então, eu vou lá numa empresa X, uma região diferente da minha, para eu fazer um grupo de maturação que eu não tenho aptidão a fazer aqui na minha região, mas eu preciso para atuar no mercado X. Eu vou lá, contrato essa empresa, ela vai e faz esse produto para mim, eu pago a empresa. Tem empresas que já são o inverso, empresas que contratam várias sementeiras, compram o produto e acaba saindo para o mercado, né? São os grandes especialistas em sementes. E tem a sementeira tradicional que você explicou bem. Eu acho que nós estamos passando por um momento muito bacana. Você pôde participar conosco dos nossos eventos com os nossos cooperados, né? Hoje nós profissionalizamos muito. Então, assim, eu quero ser cooperado da Cereal Ouro. Não, não é bem assim. Um dos pontos que fez com que nós nos diferenciássemos no mercado é a qualidade da nossa semente. Mas ela começa na escolha da região que tem maior aptidão para os materiais. Eu não vou colocar um material ciclo 7.4 que tem uma exigência X determinada numa região que ela não é tão favorecida. Eu tenho que colocar esse material na melhor região para que sim eu consiga ter os melhores rendimentos. Então, todo esse estudo é feito por trás de todo esse, quando a gente fala o plano de produção, né, a gestão do plano de produção, ele é muito mais completo do que simplesmente você falar materiais, volume, né? Você tem que ter toda essa profissionalização que realmente está correndo no mercado. E eu acho que esse vai ser o grande sinalizador para os próximos anos, viu, Rogério? Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo Agro Podcast. E hoje nós temos um apoio especial da Momesso. Desde 1962, a Momesso é sinônimo de tradição, tecnologia e inovação no tratamento de sementes, seja no tratamento on-farm, profissional ou no industrial. Eles são referência no assunto e sempre trazem o que há de melhor para o mercado, e é claro que a parceria entre a Momesso e o Mundo Agro Podcast é feita para levar ainda mais informação de qualidade para o agro, tanto no Brasil quanto para o mundo. Momesso, o futuro você planta hoje. E no episódio de hoje eu converso com um grande amigo mesmo desde a época de faculdade, que eu vou chamar aqui carinhosamente de Espiga, mas o apelido dele é Arival Kramer. Grande Espiga, muito bom ter você aqui no Mundo Agro Podcast. A gente se reencontrou depois de muito tempo no setor de sementes e você é um profissional que, quando surgiu essa necessidade de a gente falar de gestão na área de sementes, produção, comercialização, o primeiro nome que me veio à cabeça foi o seu. Seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast, Arival. Obrigado, Rogério. Querido muqueado. Né? É isso aí. Rogério, muito obrigado. É uma honra estar participando com você nesse canal que você tem. Aonde eu vou, o pessoal comenta, você foi inspiração para nós temos o nosso, né, o Pode Semear, uma cópia ainda em crescimento, em desenvolvimento do que você faz, mas é uma ferramenta muito bacana. Parabéns, eu me sinto muito honrado pelo convite e poder estar falando um pouquinho aqui sobre sementes, sobre gestão, vendas, marketing, que é o que eu adoro. Faço já há 20 anos e cada dia descubro coisas novas. Agora vem inteligência artificial, vem muita coisa aí que está facilitando o nosso dia a dia. Bacana, muito obrigado, Rogério. Legal, Arival. E olha, desde que eu entrei na faculdade, o setor de sementes foi algo que me cativou. E depois que eu passei a vê-lo de forma mais profissional, principalmente quando eu mudei para o Mato Grosso, que aí eu saí da função de estudante, terminando o doutorado, e vim para a função de profissional, percebi uma carência muito grande do setor em várias áreas. De logística, que foi uma das primeiras áreas que eu estudei, a produção propriamente dita. E para trabalhar nesse setor, eu não digo que você tem que ter raízes, porque eu nasci em São Paulo, né? O que eu conhecia de semente era o que estava dentro do saquinho do mercado, que não era semente, né? Eram uns grãos. Mas você tem uma origem no interior e numa região que tradicionalmente tem um histórico muito bacana em produção de sementes, né, Arival? Então, Rogério, eu vou contar uma história para vocês aqui que eu acho que pouca gente sabe. A minha origem
não foi com cereais. A minha origem foi com batata. Olha aí. Meu pai era produtor de batata em Guarapuava. Nós tínhamos uma área de soja e milho, mas era para nós, como produtores de batata, era uma cultura ainda secundária, né? Meu pai tinha lavadora e tinha uma distribuição, uma revenda de produtos agropecuários. E o foco era a cultura da batata. Fiz o técnico agrícola, entrei na faculdade lá em Botucatu. Quando eu estava no primeiro ano, meu pai veio a falecer. Aí eu tocando os negócios, né, a lavoura e tal, à distância com a minha mãe tem um problema de saúde, acabou dificultando. Eu acabei me transferindo, eu terminei a faculdade em Curitiba para estar mais próximo das atividades, né? E aí fizemos toda a nossa reunião familiar, o que nós íamos fazer a partir dali. Eu tinha 2 irmãos mais novos, nós resolvemos encerrar as atividades. E aí veio minha primeira experiência profissional em uma multinacional. Eu acabei entrando, recém-formado, para trabalhar com promoção de produtos. Ainda pela minha experiência muito forte em HF, eu acabei voltando à região de Guarapuava para fomentar os produtos ligados à HF. Mas aí eu tive meu primeiro contato com uma cooperativa lá da região, a cooperativa agrária. Eu mesmo sendo de lá, tendo descendência alemã, não tenha nada a ver com a turma da agrária, né? E comecei a conhecer a cultura da soja e do milho mais de perto. Aí eu efetivei, fui para a região de Curitiba, onde eu atuei como representante comercial, muito ligado às culturas DHF, litoral paranaense, com maracujá, tomate, né? Mas tinha no meu portfólio um produto chamado Select, que era, né, o graminicida muito conhecido, usado até hoje, o ativo Clethodim, né? E comecei a participar muito do mercado de soja. Essa minha participação chamou a atenção de uma outra empresa. Eu acabei me mudando para essa outra empresa, fiquei 1 ano na área de vendas e acabei indo para o marketing. Aí começa um pouco a minha história ligada à gestão, à inteligência de mercado, ao que eu faço até hoje. Eu entrei nessa empresa para desenvolver um fungicida. Na verdade, quando ele veio para o Brasil, ele não era um fungicida, ele era um produto que estava sendo testado para desenvolver os efeitos fisiológicos das plantas, principalmente milho. Então, nós começamos a trabalhar essa molécula, entendendo como que era o efeito dela, com muitos pesquisadores, cercado da academia junto conosco, os consultores, que não eram tantos quanto tem hoje, né? A gente fazia o trabalho já de entender esse produto. E esse produto acabou estourando, virou líder de mercado, que era o Opera, né? Ele ficou, acho que foi 5 ou 6 anos no top of mind do produto. Isso até hoje eu acredito que é um case de altíssimo sucesso de lançamento, né? E essa porta abriu para eu voltar para dentro da agrária, liderando o corpo técnico da cooperativa. E ali veio a gestão. Eu admiro demais a cooperativa, esse modelo que eles têm, onde todo o movimento é calculado, tudo você tem retorno sobre investimento, você tem tudo na ponta dos is, né? Por uma necessidade. Eles passaram com dificuldade no final dos anos 90 e tal, tiveram que se ajustar e hoje, em termos de gestão, é uma das empresas mais, para mim, à frente do tempo e referência para todos, né? E aí eu comecei a juntar um pouco dos dois. Eu tinha feito um MBA em marketing, estava desenvolvendo essa questão de gestão. Apareceu uma oportunidade para liderar um projeto que era atender 2 regiões com HF e soja, mais ligadas a marketing. Entrei nessa outra empresa, saí da cooperativa, fui para essa empresa, onde aí sim eu pude aplicar os conhecimentos de inteligência de mercado. Eu mapeei toda a região nordeste do Brasil, em todas as culturas de HF que tinha na região, para levantar potencial e abertura de regionais de venda para a empresa que eu estava naquela época. E foi uma experiência muito bacana. Dali para cá, eu não abandonei mais essa área de marketing e inteligência. Passaram-se algum tempo, eu estava como coordenador de contas especiais para tratamento de sementes aqui no Cerrado, e a família Schwenning está no momento de transição. O ex-gestor comercial estava saindo e eles precisavam de alguém para liderar um movimento de inteligência, de entender onde estava para mapear o crescimento do negócio sementes. E me convidaram, eu acabei vindo, eu estava morando em Goiânia na época, saí de Goiânia e vim para Rio Verde. Eu acabei realmente entendendo e aprendendo o que era o negócio sementes. Na agrária eu já tinha participado, porque a unidade de sementes era algo do nosso dia a dia, mas eu não estava na operação, né? Eu sabia como que era o dia a dia. Agora não. Eu, há 8 anos, caí dentro do negócio sementes, conhecendo os seus pormenores, né, Rogério? Caramba, já fazem 8 anos. Eu lembro quando nós nos encontramos, acho que foi a primeira vez que eu lhe reencontrei, foi em alguma reunião online, e você falou, que eu nem te reconheci, né, depois de tanto tempo. Mas
que bacana essa história. E o HF é um setor que me fascina muito. Eu tive um pequeno contato durante a graduação e no final da graduação, junto à Sakata, onde trabalhei mais no setor de melhoramento e produção, mas é uma área fantástica. Eu trabalharia com HF tranquilamente. E você falou que seu pai era produtor de batata. Pensa numa cultura difícil de se produzir, né? E aí você chegou no marketing estratégia. E eu costumo dizer que por causa do podcast, quando eu comecei a fazer, e ele tomou um corpo que eu não esperava, acho que você deve conhecer a história, eu lancei o podcast dia 19 de novembro de 2019. Gravei 4 episódios, foi novembro, dezembro, 4 ou 5 episódios, eu coloquei eles no ar e fui viajar e levei o computador, porque durante as férias eu tinha que gravar, porque desde lá até hoje não se falhou uma segunda-feira. Hoje eu já não tenho mais essa preocupação, se falhar não tem problema, eu não vou morrer, né? Mas no retorno da viagem de São Paulo para Sinop, ainda no carro, eu recebi uma ligação do time de marketing da John Deere, perguntando como que fazia para poder colocar a marca no podcast. E aí a gente trouxe ele para dentro da universidade e começaram a falar, você precisa aprender sobre marketing. Só que o marketing que eu imaginava era o marketing de propaganda, revista, né? Jornal, outdoor. E aí, depois eu comecei a entender o que é o marketing estratégia de negócio, que é a sua expertise. E é aquilo que a gente tenta mostrar para os alunos aqui do grupo de pesquisa do GPCIDS, do Laboratório de Sementes. E dentro do mercado agro, eu acho que é uma das características que o agrônomo ou quem está no setor mais tem que conhecer, porque todas as posições passam pelo desenvolvimento de produto, desenvolvimento de mercado, posicionamento, que é o marketing. Que legal que você acabou caindo nessa cadeia tão fascinante, que é a cadeia de sementes. Mas, como tudo que é bom tem os seus desafios, não é fácil, né, Aribal? Não é fácil. É um mercado que tem expansão ainda a ocorrer. Ontem eu estava com um grupo de uma empresa e quase 100 pessoas numa reunião, num treinamento, e eu dizia, olha, na soja nós ainda temos 30% de mercado a explorar. Só que não é simplesmente explorar, porque existem poucos materiais muito demandados e muitos materiais que têm potencial, mas não são demandados. E aí entra essa loucura. Para quem está nos ouvindo e não é do setor, toda semente comercializada, seja de hortaliça ou de grandes culturas, ela começa a ser pensada 5, 6, às vezes 10 anos antes dela estar na mão do produtor final. E como que fica essa questão de organização? Porque se eu produzir pneu de carro, se eu produzir porca e parafuso, a partir do momento que eu estabeleci o padrão, ele pode ficar na prateleira esperando para poder ser vendido ou comercializado. E com sementes não é desse jeito, né, Aribal? É algo que na maioria das vezes, principalmente quando a gente fala de soja, que é um grande mercado, ela tem um período de prateleira aí de 6 a 8 meses. O custo de produção é alto e se não for comercializado, não vou dizer que é prejuízo na certa, mas você deixa de faturar aquilo que você esperava. Do início, assim, como que é esse processo de organização, estruturação e o que você viu de dificuldade para poder organizar isso e fazer com que as empresas possam caminhar de forma sustentável no processo? Rogério, o grande ponto, para mim, você tem que ter 3 pilares muito claros. Primeiro é posicionamento da tua empresa. A empresa tem que saber o que ela quer, né? Eu quero ser uma empresa líder em custo, eficiente na operação do dia a dia, que eu possa ter um custo baixo para ter um preço de venda mais atraente para o mercado. Ou eu vou ser um líder em prestação de serviço, vou ter uma qualidade acima da média do mercado, vou ter um atendimento, uma assistência diferenciada, vou ter uma logística de entrega de semente e eu vou cobrar por isso. O que eu vejo nesse ponto, um erro muito grande nessa questão de marketing, quando a gente vem para o negócio sementes, é que as sementeiras muitas vezes, nós falhávamos nisso também no passado, nós queríamos navegar nos dois, entendeu? Eu quero ter a melhor margem com menor custo. Quem tem que perceber isso é o cliente no final. O cliente tem que me olhar como uma empresa líder em custo ou uma empresa de serviço.
Se eu não tenho o diferencial, se eu não mostro, se eu não sou percebido, eu acabo navegando no limbo, que aí sim é o grande problema. Você não sabe o que você quer, você não sabe para onde você vai, e aí qualquer coisa tá bem, né? Então, o posicionamento, para mim, é o primeiro ponto que tem que ser atacado em todas as empresas. Definir a sua estratégia. Então, foi o que o André fez, né, o dono da empresa, há muitos anos atrás. Olha, nós queremos seguir por esse caminho. O que nós vamos fazer para atingir isso? E aí vieram vários desenvolvimentos para chegar onde nós estamos hoje. Chegamos no topo, o Arival está sendo arrogante e fala, não tem que melhorar nunca. É uma melhoria contínua, como o inglês fala, né? O long life learning. Você vai aprendendo continuamente com o que se vai vivenciando. O segundo ponto, como você falou, o lançamento de uma variedade ocorre geneticamente falando de 5 a 10 anos. Um obtentor pegar, desenvolver, poder fazer o cruzamento, busquei algo para ser lançado. Nós, os licenciados dos obtentores, nós temos um problema. Nós pegamos esse produto que foi criado em laboratório, melhorado a campo, e nós temos que lançar para o mercado 20 meses antes do produtor falar que ele quer plantar esse material. Então, você ter esse ajuste de plano de produção sentindo as necessidades do mercado é um segundo ponto. Então, nós falamos o primeiro, que é o posicionamento. O segundo é ter um ajuste de plano de produção muito ajustado ao seu mercado. O que acontece muitas vezes? Quando você tem um material genético de uma obtentora que está liderando o mercado, você tem uma miopia. Você acha que o seu serviço fez você crescer no mercado. E não é. O que te levou ao crescimento foi um material ou dois que o mercado explodiu e esse material foi bem aceito e você acaba crescendo na sombra do material e não da sua empresa, né? Então, você ter ações que te façam você surfar nessa onda do material, mas você continuar seguindo o seu posicionamento é muito importante. Quando você começa a analisar a média de inventário nas empresas, são 20, 25%, né, por cento ao ano, tal. Aqui nós temos médias baixíssimas de inventário, porque nós conseguimos fazer um trabalho junto com os obtentores, mas principalmente de inteligência de mercado. Então, onde eu estou inserido? É na região A, B e C. Quais os grupos de maturação que essas regiões consomem? São esses grupos. Eu olhando o meu portfólio, o meu ciclo de vida dos produtos que eu tenho internamente, como eu estou aderido a esse portfólio, a essa região, eu já consigo ver daqui 2 anos quais são os materiais que eu vou retirar do portfólio, quais são os gaps que eu tenho de portfólio desse grupo de maturação para atuar nas regiões que eu estou. Então, a nossa participação no mercado, o nosso crescimento, o nosso plano de expansão segue muito isso, que é o segundo ponto, que é o plano estratégico de produção. E o terceiro ponto, que é fundamental, a capilaridade, Rogério. Você tem o teu posicionamento muito claro, você tem o teu plano de produção ajustado, mas você não tem quem venda, não adianta nada disso, porque a sementeira não vive de produção, né? Ela vive de venda do que produziu. E eu acho que esse é um ponto que começa a mudar na visão das sementeiras. Você começa a escutar, antigamente você tinha muitas aquelas conversas internas, eu produzo tantos milhões de sacos, eu faço tantos mil sacos, agora começa a inverter um pouco o jogo, começa a vir muito para minha praia, né? Não, agora nós estamos vendendo X mil sacos. Nós estamos com X% de participação no mercado, que é o que importa no final. O inventário é custo. Você tem, por mais que muitas vezes a área própria do dono da sementeira, mas ele é um cooperado. Você paga o bônus para ele também, tem esse custo. Então, o grande segredo para mim é saber colocar esses 3 pilares na mesa. Primeiro, posicionamento, onde nós queremos chegar e como nós queremos chegar. Segundo, é o plano de produção. Só que quando a gente fala plano de produção, não é só pegar os materiais, quanto eu vou produzir, qual eu vou produzir, é vir de trás para frente. O mercado que eu quero acessar, baseado no meu posicionamento, quais são os materiais e os grupos de maturação que eles querem comprar. Aí eu desenho meu plano de produção em cima disso. E por fim, o ajuste do time de vendas. Então, eu quero capturar mais margem, qual região eu consigo vender mais, qual região eu consigo vender menos, qual o grupo de maturação que eu tenho um preço com valor agregado e qual não tem, o TSI impacta, não impacta, e aí eu desenho meu time comercial. Então, nessa região eu vou ter 2 vendedores, nessa outra eu vou ter 3, nessa eu não vou ter nenhum, vou atuar por venda de oportunidade. Eu acho que esses 3 pontos, para mim, são os fundamentais para o sucesso de uma sementeira nos dias atuais. E, provavelmente, agora, com a nova visão, um novo mercado vindo, que mudou muito, né, Rogério? Você pega
mesmo na pandemia, porque o que nós estamos vivendo hoje é outro cenário, é outro mercado, né? E para o futuro isso vai ser, acho, mais importante ainda. Hoje nós vamos falar sobre a Momesso, uma empresa que está no mercado desde 1962 e é sinônimo de inovação e confiança. Se você pensa em máquinas para tratamento de sementes, a Momesso é a sua referência. O portfólio é super completo, com equipamentos para todos os tipos de necessidade, desde laboratoriais, tratamento na fazenda ou máquinas profissionais e industriais. Eles são craques em criar centros de tratamento de sementes industrial, cuidando de tudo, desde o planejamento até a montagem final, além de oferecer um atendimento diferenciado. E não para por aí não, a Momesso conta com o CEM, o Centro de Excelência Momesso, que além de um showroom que mostra toda a qualidade das máquinas, você também encontra uma estrutura laboratorial de primeira linha com serviços e testes variados. O grande diferencial da Momesso é a parceria com seus clientes. Eles realmente mergulham no negócio de cada um para oferecer soluções personalizadas e criar relações duradouras. Então, se você está procurando excelência para o tratamento de sementes, a Momesso é a escolha certa. Arival, você colocando esses posicionamentos, isso me traz à tona uma evolução que eu percebi. Lógico que não do ponto de vista profissional que você tem do mercado, principalmente da área comercial, e essa virada de chave que você colocou no final, não é quantos sacos eu produzo, mas é quanto eu participo do mercado. Exatamente. E aí eu adiciono ainda uma das coisas que mais tem chamado a atenção, que é o mercado entre empresas, né? Eu não consigo produzir um material que eu preciso atender aqui, mas eu tenho um parceiro que produz, então eu consigo fazer, muitas vezes, essa troca. Mas lá no início, eu via a produção de sementes no Brasil, principalmente a produção de sementes de soja, uma cadeia dentro de uma família, dentro de um grupo ou dentro de uma fazenda. Naquele setor se tinha a área de produção a campo, feita pelo mesmo CPF ou CNPJ, a área de beneficiamento, que eu chamo de agregação de valor, e a área comercial atuando juntas, o que gera alguns problemas para quem está trabalhando com um produto perecível e que tem um processo de rejeito, que eu digo, de descarte muito grande. A gente tem que entender que na produção de sementes você tem que descartar mais do que você coloca para dentro se você quiser trabalhar com qualidade, né? Lógico que tem um bom senso nesse número. E hoje não. Você dividiu em 3 pontos e eu vejo a produção dividida em 3 pontos também. Existem aqueles agricultores que se especializaram tanto na cultura que puderam ser transformados em cooperados, e eles até brincam entre eles, né, Arival? Não, eu não sou produtor de grão, sou produtor de sementes, é muito diferente. E é bom que pense dessa forma, porque a semente precisa desse diferencial. Então nós temos os cooperados que atendem uma ou várias empresas multiplicadoras na produção a campo, no que eles são especializados. A multiplicadora é responsável por trazer esse material e agregar valor com um processo de beneficiamento, né, que nós vamos falar um pouquinho, não é o foco hoje, mas é onde está muitas vezes a chave do sucesso entre saber selecionar o que realmente tem qualidade, de forma a não perder a capacidade de lucro, né, ou de ser sustentável. E um terceiro time que movimenta esses dois, que é o time comercial, que pode ser um time que não está ligado ao multiplicador. Então existem multiplicadores que não têm nada de área comercial, só atendem ao setor. E isso, para mim, se transformou num significado de profissionalização, né, Arival? Com certeza. A gente viu uma movimentação muito grande, Rogério, nos últimos anos. Nós temos as empresas que estão especializando no tolling, que é isso. Então eu vou lá numa empresa X, uma região diferente da minha, para eu fazer um grupo de maturação que eu não tenho aptidão a fazer aqui na minha região, mas eu preciso para atuar no mercado X. Eu vou lá, contrato essa empresa, ela vai e faz esse produto para mim, eu pago a empresa,
Tem empresas que já são inverso, empresas que contratam várias sementeiras, compram o produto e acaba saindo para o mercado, né? São os grandes especialistas em sementes. E tem a sementeira tradicional que você explicou bem. Eu acho que nós estamos passando por um momento muito bacana. Você pode participar conosco dos nossos eventos com os nossos cooperados, né? Hoje nós profissionalizamos muito. Então, assim, eu quero ser cooperado da Cereal Ouro. Não é bem assim. Um dos pontos que fez com que nós nos diferenciássemos no mercado é a qualidade da nossa semente. Mas ela começa na escolha da região, tem maior aptidão para os materiais. Eu não vou colocar um material ciclo 7.4 que tem uma exigência X determinada numa região que ela não é tão favorecida. Eu tenho que colocar esse material na melhor região para que sim eu consiga ter os melhores rendimentos. Então, todo esse estudo é feito por trás de todo esse, quando a gente fala o plano de produção, né, a gestão do plano de produção, ele é muito mais completo do que simplesmente você falar materiais, volume, né? Você tem que ter toda essa profissionalização que realmente está correndo no mercado. E eu acho que esse vai ser o grande sinalizador para os próximos anos, viu, Rogério? Nós não estamos mais falando de qualidade, tanto é que você não escuta a Cereal Ouro falar de qualidade de semente. De qualidade de semente, eu falo muito aqui para o time. Ele que dá o direito de sentar na mesa. Exato. Entendeu? Então, assim, se você não tiver qualidade, você pode ter certeza, você não vai sentar na mesa no ano seguinte desse cliente, dessa distribuição, enfim, de quem tiver com você negociando. Qualidade, ou você tem, ou você está fora do mercado. Exato. O que você pode ter é uma qualidade superior. E aí, são vários fatores que são antes da porteira, que vem num planejamento. Então, eu quero fazer um material muito bom, eu tenho que ter uma área muito boa, um produtor que esteja consciente que ele vai ter uma perda na colheita, porque quando você tem que colher numa velocidade mais baixa, uma rotação diferente, você acaba jogando um pouco mais de grão para fora, mas você está entregando o melhor produto para dentro da sementeira. Eu brinco muito, nós tivemos no passado muitos produtores, eu estou fazendo semente para Cereal Ouro e para um outro concorrente, mas ele está pegando 100% da área, vocês estão sendo muito exigentes, estão bordadura e um pedaço lá, vocês não estão pegando, o cara está pegando tudo. Eu sempre brincava com eles, eu falava, então faz o seguinte, você compra essa semente que ele está pegando tua? Ninguém se botava na reta. Todo mundo diz, não, mas não é assim também, não sei o que. Assim, semente é algo muito sensível, né? É o único insumo, se você não colocar na terra, não produz. Qualquer outro insumo, se você deixar de colocar ou quiser economizar, pode não atingir a máxima expressão de produtividade, mas você vai ter produção. A semente é o único insumo que não produz. Então, tem que ter um cuidado muito, muito grande. Eu acho que muito por causa disso veio a profissionalização, sabe, Rogério? Hoje você tem empresas como a nossa aqui, que tem o CEO, tem o CFO, eu sou diretor no braço da empresa, tem outro diretor que é no outro braço, que a gente se complementa. As brigas ocorrem salutarmente, né? Então, eu tento puxar um pouco a sardinha mais comercial, o outro puxa um pouco mais para o beneficiamento, o CFO para o financeiro e o CEO acaba apaziguando todo mundo e vamos trabalhar para o caminhão, o canhão está apontado para o mesmo lado. Mas esse lado da profissionalização, da governança, eu acho que a governança é muito importante. Nós estamos chegando num momento que muitas empresas estão chegando próximo à sucessão e não estão formando os sucessores para o que deve. Então, isso para mim é fundamental, porque quando nós falamos de governança, sucessão, profissionalização, nós estamos falando de algo muito importante, são os processos. Tudo isso que nós falamos só pode acontecer se você tiver processos muito claros, muito definidos, as etapas acontecem, a etapa B vem depois da A, que termina aqui, e aí começa a C. Então, você tem que ter isso muito mapeado, muito claro e muito direcionado, porque senão as rusgas de comunicação são os que matam uma empresa, né, Rogério? E os processos vieram para nós minimizarmos isso. Você apontou muito bem, né? São brigas salutares que fazem a empresa crescer e tem que ter alguém que esteja com a batuta na mão regendo essa orquestra, né? No caso, o CEO. Quando a gente fala em profissionalização, a semente ela é muito resiliente, né, Arival? Ela é uma estrutura feita para resistir a condições adversas. Só que, na evolução do ponto de vista biológico, né, da semente, basta que ela se mantenha viva e forme um indivíduo. Só que nós, homens, utilizamos a semente hoje
para fins de produção em escala. Então, cada unidade de produção, ela tem o seu papel e a sua participação. Dentro da minha área, a gente avalia muito o quanto se produz, o quanto se deixa de trabalhar. Você deve ter visto um trabalho que a gente vem conduzindo aí que correlaciona a data de emergência da semente com a produtividade. A gente achou que esse ano, comparado com o ano de El Niño, a perda de produtividade com o atraso da emergência não seria tão grande, e eu errei, porque eu apostei que seria uma reta, e não. Mesmo em anos de alto potencial produtivo, quem nasce primeiro produz mais. E aí, quando você fala nessa estrutura de produção, você ter qualidade é o que você diz, todo mundo tem que ter, porque semente é sinônimo de qualidade. E o diferencial está na entrega do processo e na gestão desses processos. Então, quando o mercado começa a exigir, e é um mercado que tem demanda, você precisa trazer um diferencial. E hoje, o diferencial ele está após a venda da semente. Já é difícil para você, que é um posicionador de produtos, né? No caso de materiais, conseguir determinar quais são os volumes que você vai produzir para cada macro-região com a qualidade que você quer. E ainda mais, o produtor ele espera hoje não receber somente o bag na fazenda, mas ele espera que a venda, se a gente pode dizer que é isso, para mim é mais uma parceria de produção que está embutida uma relação comercial, ela só finaliza pro agricultor que não é cooperado quando a plântula estiver nascida e a população estiver formada. E aí eu digo, Arival, que hoje nós estamos já passando por mais uma transição em que a comercialização vai deixar de ser feita por número de sementes por bag, né? As empresas já estão pensando em entregar a área plantada, o produtor não vai nem precisar mais saber quantos bags ou quantos quilos ele irá receber, embora tem muitos que querem saber ainda quantos quilos vão chegar na fazenda dele. E aí você falou em governança e gestão. É difícil a gente imaginar que uma empresa que produz um insumo, uma tecnologia que é viva, não tenha um bom padrão de gestão. Mas a gente roda aí o país inteiro e a gente sabe que a necessidade da velocidade de produção muitas vezes deixa esses passos ficarem para trás. Como é que você trabalhou? A Cereal Ouro é um case de muito sucesso, eu acompanho de perto o trabalho de vocês. Como é que você trabalhou ou vocês trabalharam para fazer essa transição? Porque eu tenho certeza que isso é uma evolução. Você não pegou a casa pronta, com tudo organizado e falou, eu só vou seguir isso aqui. Como que é esse processo, Arival? Até mesmo que a gente vê como dificuldade, que são os diretores, presidentes, ao pé da letra, os donos da empresa, terem a confiança de se afastar um pouco para olhar um negócio um pouco mais de cima. Porque é difícil você deixar um filho seu andar sozinho, né? E isso precisa acontecer, a gente precisa delegar essas funções. Como que você viu esse processo e qual a dica de evolução para que isso dê certo? Foi muito tempo e muito dinheiro investido, tá, Rogério? Assim, a gente não pode tampar o sol com a peneira achando que eu vou contratar a pessoa A, B e C e ela sozinha vai solucionar tudo. Não, nós tivemos aí desde Dom Cabral, Falcone, a Crossar, a Mark Strat. Então, os melhores profissionais, você participou aqui conosco um período, né, Rogério? O Paulo Arbex, né, na questão de plantabilidade. Então, assim, vocês viram como é que nós fomos aos poucos, gradativamente, nós fomos atingindo alguns degraus que eram nossas metas. Então, quando eu entrei, o André já tinha uma definição muito clara da qualidade. Ou nós tínhamos uma padrão AA, ou nós não íamos continuar no mercado. Então, isso ele já vinha trabalhando. Os meus 2 primeiros anos aqui na Cereal Ouro foi muito de adequação da nossa carteira de clientes ao que nós queríamos o mercado, tá? O que nós fizemos? Um dado interessante. Nós abrimos mão de praticamente 12% a 13% dos nossos clientes. Então vocês pararam de atender? Não, nós fomos selecionando naturalmente. Então, o cara quer uma exigência de qualidade tão forte, mas ele não queria pagar por aquilo. Então, vamos dar foco com quem quer, né? Não valorizava aquilo. Então, nós vamos fazendo esse trabalho aos poucos. Em paralelo,
nós tínhamos essas consultorias. Então, a Fundação Dom Cabral foi muito importante para nós, para nos mostrarmos a questão do posicionamento, né? Eu vim de uma escola muito forte, então pude ajudar nessa construção com a minha experiência. Terminou a fase da Dom Cabral, nós entramos numa fase muito forte de processos, onde nós tínhamos que ter, você imagina uma sementeira de 600, 700 mil sacos, como nós somos aqui em Rio Verde, você ter 2, 3, 4 biotecnologias que está aparecendo aí no mercado, você ter uma garantia de segregação, não ter mistura, de você estar entregando produto de alta qualidade, sem nenhum problema para o produtor. Então o André sempre falou assim, Arival, o time comercial está me impressionando, eu preciso ir para a I2X ou com Casting List, o que está vindo aí, só que eu vou ter que ir para uma das duas. Eu não tenho certeza que nós sabemos segregar da forma que tem que ser. Vamos colocar uma empresa aqui dentro? Então veio a Falcone, ela ficou aqui conosco praticamente 2 anos, só mapeando processos, identificando. Quando nós tínhamos clareza que nós não temos falha nos nossos processos de entrega de semente, beneficiamento e classificação, agora nós podemos pegar outros materiais. Então, por que as outras empresas não passam por isso, Rogério? Porque é aquilo que eu te falei, é a miopia do crescimento. Você, muitas vezes, você é um empresário bem-sucedido, você é um produtor de porte, você tem teu sucesso empresarial, você abre uma sementeira para agregar valor no teu grão produzido. Aí você dá a sorte dos materiais que estão na tua mão. Bom, vamos falar de sorte, trabalho, tudo, mas vamos dizer que você acabe caindo na tua mão um material que bomba do mercado. Aí você já tem aquele sentimento, puxa, eu já sou um baita empresário, eu sou um cara que tudo que eu faço dá certo. Aí pega uma semente que está indo no mercado, o mercado explode, minha sementeira que era programada para fazer 200 mil sacos, passa a 300, passa a 400, mas não planejaram, não cresceu, o mercado cresceu. Ele não dá o devido valor às coisas gerenciais, aos processos que ele precisa ter tão claros para firmar esse crescimento. A hora que esse material cai em desuso, ou vem uma nova tecnologia, ou vem um outro material, bambeia a perna da sementeira. Aí ele não está firme no mercado. E nós vivemos o inverso. Quando eu entrei aqui, nós não éramos o noivo e a noiva mais bonita da festa, entendeu? Porque nós não tínhamos os materiais mais demandados. Nós tivemos que nos diferenciar com serviços, nós tivemos que nos diferenciar com algumas coisas, TSI de altíssima qualidade, entendeu? Para que nós nos tornássemos atrair ao público, coisa que nós não tínhamos com o portfólio. Quando caiu um portfólio forte na nossa mão, aí nós crescemos porque nós estávamos bem preparados nos processos anteriores, né? Perfeito. É interessante ouvir isso, porque o mercado de sementes é um mercado de alta demanda. Eu não tenho medo de dizer que tem mais cliente do que produto a se oferecer. E aí a gente cai em alguns problemas como esses. Só que a evolução, Arival, dos materiais e a velocidade desse processo tem tornado tudo muito delicado. Nós estivemos junto aí na semana retrasada, passada, num evento onde tinha acho que 85% dos produtores de sementes, principalmente soja do Brasil, e eu fui claro em dizer, não são mais materiais fáceis de produzir, que são feitos de qualquer jeito. E além de produzir, se você conseguir fazer a qualidade que é feita no campo, todo o processo posterior requer muito detalhe. Por isso que mapear os processos, conhecer as estruturas e conseguir manter essa semente armazenada, fazer uma entrega, o tratamento de sementes, que foi o foco desse evento, que é o que eu defendo, é uma das formas da gente preservar a qualidade. Isso sim tem se tornado um diferencial. E aí eu não sei se é a propósito ou não, né? Mas esses anos de problema, a gente diferencia os homens dos meninos. Exato. E os materiais mais demandados não são materiais fáceis de produzir. Talvez isso seja feito propositalmente para que o produtor não simplesmente plante, colha, guarde e possa plantar de novo. Não sei se é por isso, mas semente é uma estrutura para fins de semeadura. E a gente não está falando só de lucro ou empresas que se descontam. Nós estamos falando de segurança alimentar, né? E muitas vezes a gente fica com medo de ocorrer um problema que pegue essa genética, que tem uma base muito estreita, isso a gente sabe, né? Se a gente está na Embrapa, a gente vê a variabilidade de materiais que podem gerar novas cultivares, e nós temos uma base genética muito estreita. Então precisa ter muito cuidado e precisa ter muita gestão.
E como que você define, Arival, o que entra, o que sai do seu portfólio? Porque se a gente for só trabalhar com o que o mercado quer, aí sim vai virar uma competição bruta e desleal. E não, a gente tem que colocar materiais que estão chegando, porque cada fazenda, independente do seu tamanho, tem talhões aptos para os materiais que estão disponíveis. E hoje a gente não tem essa variabilidade. Os produtores sempre focam em um único produto. Na cultura da cana, por ser uma cultura clonal, você não pode plantar mais do que 20% da área com o mesmo material. Na soja isso deveria ocorrer também. E a gente tem essa possibilidade, né? Como que fica essa estratégia de decidir quem está na prateleira, quem vai sair e quem deve ser testado para entrar? É uma decisão somente da empresa? Então, Rogério, para mim, é aquilo que nós falamos lá atrás. Você tem que ter muito claro o teu posicionamento. Se você for uma empresa que você vai surfar o mercado, você não vai ser uma empresa de ponta. De ponta que eu falo é vanguarda de tecnologia e tal. Você pode reduzir seus custos e você pode seguir o que o mercado, a tendência de mercado. Tem o pró, você não investe muito em pesquisa, você não investe muito em desenvolvimento de mercado, mas tem o contra principal, que é ter uma inversão de mercado, de um material que até então era muito demandado, e você perder participação do mercado por não ter se atentado, né? Mas não tem o certo e errado, tem o que você está preparado para o momento. Nós apostamos muito em fazer o nosso mercado. Então você está dizendo que você é maior que uma GDM, que maior que uma Soitec? Nunca. Eles são meus principais parceiros, eu estou junto com eles, com o SOI, TMG. O que eu faço, Rogério? Eu sei onde eu quero atuar. Eu sei quais são os grupos de maturação que esses mercados têm. Eu começo a ver, dentro do meu gap de portfólio, aonde eu tenho maior possibilidade de crescer, tá? A principal métrica que o meu time de desenvolvimento de mercado tem é as minhas vendas têm que ser feitas 40% delas com materiais até 2 anos de mercado. Então, isso força uma rotatividade de produto dentro do meu time muito alta. É óbvio que você vai ter 1 ou 2 materiais que eles são atemporais. Acabaram caindo no gosto do cliente e o material está há 5, 6, 7 anos na prateleira e você tem o mercado firme desses materiais. Mas o meu time tem a necessidade de criar um mercado. Então, você costuma sempre comprar um determinado material comigo. Eu tenho no meu portfólio possibilidade de lançar um ou outro produto de mesmo grupo de maturação. Então, você compra comigo sempre 10 bags, eu vou vender para você 8 do que você já compra, e 2 bags eu vou colocar um material só ou 2 materiais para você testar. Por quê? Você caindo no teu gosto, a chance de no ano que vem você plantar 4 do que você comprava e 4 do novo é maior. E nesse caso tem que testar, né? Se não testar, esquece. A história daqueles resultados de produtividade de 100 sacos, 120 sacos, né? 300 sacos por hectare, que isso vai convencer o produtor? Não é isso. O produtor é convencido pelo teste. Então, ou você tem um time que vai lá, testa, põe no lado a lado, colhe, mostra para o produtor as vantagens, ou você vai ser uma empresa que vai surfar a onda do mercado, né? Como eu disse, não tem certo, não tem errado. Porque o errado é você não ter a tua escolha, né? Exato. E essa rotatividade, eu acho importante isso. É lógico que você não pode colocar um material na mão do produtor, um ano ele planta, gosta e no outro ano não tem mais. Tem que haver uma gestão para que ele possa usufruir daquela tecnologia. Mas isso é importante porque a variação das biotecnologias, e o ano passado eu tive no Congresso Catarinense de Sementes, esse ano vou novamente fazer palestra lá, e eu tive a oportunidade de ver o time se eu não me engano foi da Bayer, mostrando o pipeline deles, e se eu não me engano, Arival, eram 7 ou 8 tecnologias de herbicidas a serem lançadas nos próximos 10 anos. Então a gente percebe que há uma necessidade de evolução. As outras obtentoras de tecnologias também. Por quê? Porque a gente vê casos como pé de galinha e outras plantas daninhas aí que têm trazido bastante problema. Mas o produtor ele precisa ter uma segurança de saber trabalhar com aquela tecnologia e biotecnologia. Então essa rotatividade ela é importante, mas o produtor tem que ter o tempo de degustar e usufruir daquilo antes de substituir. Aí, se você me permite, eu gosto de trazer essa comparação
de que o time comercial, hoje, ele não pode mais se portar simplesmente como vendedor de sementes. Se ele não se comportar como um consultor posicionador de tecnologia, ele está fora do mercado. Porque mais do que um vendedor, você tem que entender a necessidade do seu parceiro comercial, que é o agricultor. Por isso que eu digo que a comercialização de sementes, ela está além da venda. É uma relação onde você tem que conhecer a realidade dele, quais são as tecnologias, né, o tipo de equipamento que ele usa, a adoção do tratamento industrial é um convencimento que a gente tem que crescer cada vez mais. O produtor ainda tem aquela ideia de que tratar a semente na fazenda é mais econômico, né, e pode ser um problema com esses materiais delicados. Então, o time comercial hoje ele tem que conhecer bem o seu cliente, o seu parceiro, para posicionar a tecnologia e não vender a semente. E aí vem as estratégias, né, de capacitação continuada. Sem isso, acho que não dá para permanecer no mercado com o potencial e o know-how que você tem, né, Arival? Com certeza, você falou um ponto que para mim é fundamental. Com o posicionamento, eu sou chato nisso, tá? Mas eu acho que para mim esse é o ponto, é a coluna vertebral de qualquer negócio. Seja restaurante, seja supermercado, seja tecelagem. Você tem que saber o que você quer, qual o teu posicionamento, né? Quando nós definimos o nosso posicionamento, não é essa a praia que nós vamos seguir, nós tivemos que transformar isso na realidade. Senão ia ficar só um quadro bonito na parede. Quando nós começamos a buscar o que nós queríamos, eu tive uma rotatividade muito grande de gente. Praticamente 100% dos vendedores que começaram comigo em 2018, 2017, não estão mais na Cereal Ouro. O time mudou. Quer dizer que eles eram piores do que tem hoje? Não necessariamente. Não necessariamente. Tem vendedores que eu respeito, estão fora da empresa e respeito até hoje pelo alto potencial de venda. Só que o que nós buscávamos tinha que ser um profissional diferente para atender as necessidades da Cereal Ouro. Entendeu, Rogério? Acho que isso é o ponto. Não tem o melhor, não tem o melhor, não tem o pior. Tem o que se ajusta ao teu perfil para o momento que você está vivendo. Nós somos uma empresa que eu tenho que ter um vendedor consultor. Ele tem que ir lá e solucionar um problema do cliente. Pode ser um problema de crédito, pode ser um problema de praga, pode ser um problema de logística, pode ser vários problemas, inclusive financeiro. Mas eu tenho que ter um cara que esteja apto a fazer isso. Geralmente, o vendedor das antigas é o cara que vai lá no produtor 2 vezes ao ano. Uma na pré-venda e uma no dia do plantio. Depois ele some. Esse vendedor não serve para Cereal Ouro. Mas pela escolha que nós fizemos. De novo, a escolha que nós fizemos. Tem empresas que têm esse perfil e são muito bem sucedidas no mercado, né? Por que eu falo para a escolha que nós fizemos? Rogério, a grande dificuldade que existe hoje no mercado é você capturar pessoas com o mesmo propósito da tua empresa. Chutar como é o nosso propósito é muito claro. É a paixão por produzir. Esse é o nosso propósito. É mais do que um slogan, é mais do que um lema, não é essas palavrinhas de marketing, não. Nós temos essa paixão. Então, se nós não temos pessoas juntas conosco, queiram também ver um produtor dele lá produzindo bem, não adianta. A nossa proposta de valor, que é o que está dentro, que rege as nossas ações, é proporcionar o sucesso dos nossos clientes. E o sucesso para o Rogério o sucesso para o Arival é outro. Para o Rogério pode ser produtividade, para o Arival pode ser margem de contribuição. Então, nós temos que ter pessoas que entendam isso, capturem isso dos seus clientes e transformem isso num produto, mas não um produto semente, é num produto total. Desde uma logística, eu preciso que a minha semente esteja 2 dias antes do meu plantio. Eu posso proporcionar, eu tenho uma frota própria. Isso tem um custo, né? Então, quando você começa a levar isso para a ponta, é fácil você se diferenciar no mercado. Quando o produtor começa a perceber isso, nós sabemos de empresas que têm filas aí de 10, 15 dias para carregar a semente. Agora você imagina, você faz um pedido com a Cereal Ouro, eu quero que minha semente esteja na porta da minha fazenda dia 15 de outubro. Dia 10 de outubro ele recebe um telefonema da logística falando, olha, seu caminhão está carregando daqui 2 dias, você vai receber, você tem pessoas preparadas para descarregar no dia 15 de outubro? Não, pode mandar que está aqui. Então, assim, é um diferencial, né, Rogério? Mas isso tudo, de novo, foi uma construção que veio desde antes de eu entrar na Cereal Ouro com o André. O André é um cara muito visionário, você conhece ele tem essa cabeça diferente do mercado, né? E hoje nós estamos chegando no que nós tínhamos desenhado lá atrás. Mas nós já estamos vendo futuro. Só isso não vai ser suficiente para nos garantir no mercado. O que mais nós podemos fazer de diferente?
Aí entram as novas ferramentas, né, Rogério? Inteligência artificial, a experiência do cliente sendo o centro das ações da Serial Ouro. E não é aquela experiência do cliente só do contato, do comercial, ou do menino da produção, ou do laboratório. Não, é o todo. É o produtor ser atendido por várias pessoas da mesma forma da empresa, desde a guarita de entrada ao CEO, tendo a mesma atenção, sem favoritismo, sem segregação por tamanho, faturamento, não. É a experiência do cliente que importa. Então, são coisas aí que são a evolução normal do momento que a empresa vive, né, Rogério? Exato. A gestão de pessoas e de processos, acho que ficou claro para todo mundo que está com a gente aqui, que é a base da construção do que a gente quer fazer. Não se faz isso da noite para o dia. É um degrau por vez e com paciência. E na indústria de sementes, a gente troca a roda do carro com ele andando, fazendo curva. Isso aí. E tem que ser dessa forma. Por que não dá para ser diferente? Porque não tem eu, como consultor, chegar na Serial Ouro e analisar o processo de beneficiamento enquanto a semente não está sendo beneficiada. Ou não tem como a gente estudar a logística se a entrega não estiver sendo feita. Não tem como avaliar o tratamento se o tratamento não estiver ocorrendo. Então, a gente tem que fazer a avaliação e as mudanças ou as correções, se necessário, durante o processo. Então, isso ficou claro. E aí, agora você tocou no ponto da evolução. Os materiais, a gente sabe que eles mudaram. O potencial produtivo é algo que tem que ser estudado. Se alguém faz 117, 120 sacos por hectare, 200 de soja, é porque tem potencial. Isso nos tira da zona de conforto e diz que nós podemos chegar nesse padrão, que é o que coloca o Brasil hoje na posição que está. E hoje eu digo que está com a faca e o queijo na mão para se dar bem. É só ninguém atrapalhar. E aí passa por essa situação, passam todos. A indústria que está produzindo, gerando os materiais da genética, as biotecnologias, vocês, os multiplicadores e posicionadores de tecnologia, a comercialização e o produtor fazendo o seu papel. Agora, hoje, Arival, a gestão ativa de dados, de produtos e de negócios é realidade. E quando a gente fala das ferramentas de inteligência generativa, isso tudo coloca uma pessoa, que é o consumidor final, que é o que você citou como a experiência do cliente, no foco das atenções. Por quê? O dado que você está gerando sobre a qualidade da semente que ele vai receber está ativo e ele vai querer ter essa informação. Não estou dizendo que o produtor ele precisa saber qual que é o número do lote, qual que é o RG, ou sim, né? Tem empresas que mostram isso dessa forma. E como que vocês estão trabalhando com isso já, seja numa predição, seja numa perspectiva do que vai acontecer daqui 1, 3, 5 anos? Como vocês têm trabalhado ou o que vocês têm visto para agregar isso que é uma realidade? Quem não passar a utilizar essas ferramentas de inteligência hoje, também vai cair fora do mercado. O que vocês já têm na manga aí? Eu sempre instigo, porque quem veio aqui tem que dar algum spoiler, falar alguma coisa de novidade, né? Se puder falar, Ival, como vocês têm visto isso e se vocês já estão passando a degustar esse processo aí na Serial. O que nós criamos já há um tempo aqui na Serial Ouro? Nós temos nossa Data Warehouse, né? Perfeito. Então, dentro dessa área aqui para ser o entendimento mais fácil, é a área de inteligência de mercado. Eu não gosto muito desse termo de inteligência, porque fica aquele negócio assim, puxa, eles são inteligentes e os outros não são, né? Mas não é bem isso. É estratégia, né? A gestão dos dados, entendeu? Então, assim, nós temos uma área que cuida só dos dados dos clientes dentro da empresa. Então, tudo que você imagina, eles fazem as correlações para mim. O que nós já estamos usando, tá, Rogério? Aí, Power BI é uma ferramenta fantástica, que veio para simplificar muita coisa. Não existe ERP perfeito, não existe software perfeito, você tem que fazer sempre os Frankensteins aí para eles acabarem se conversando, né? O nosso CRM ele é muito robusto, mas mesmo assim eu tive que criar essa área para dar o suporte. Hoje nós já estamos conversando com algumas empresas de IA para fazer a varredura das informações no Power BI. Um exemplo, então eu tenho todas as minhas informações lançadas no Power BI e eu quero entender quais são as regiões de maior potencial de compra de um determinado grupo de maturação com o TSI. E
quais são as ações que eu posso fazer para promover essa venda antes do mercado se movimentar. Então, essa inteligência já consegue me fornecer essas informações, entendeu? Já tem essa possibilidade de fazer isso. São coisas muito bacanas que estão vindo, agregando o dia a dia. Isso sem falar outros testes que nós estamos fazendo, aí já são muito ligados à área de desenvolvimento do mercado. Então, por exemplo, eu tenho os meus produtos instalados em 100 municípios, entre Goiás e Mato Grosso. Esses números são reais, tá? Tenho 300 e poucos ensaios lado a lado, sendo conduzidos com mais de 700 materiais. O que essa inteligência de mercado vai fazer? Arival, você quer ter 99% de ganho nos teus ensaios? Então não faça nos 100 municípios, faça nos 30. No lugar de você fazer 300 ensaios, faça 100 ensaios. Entendeu? Já está me trazendo otimização dos ensaios. Exato. Porque não é que cada R$1.000 investido te traz 10 mil de retorno com a presença no campo. Mas você precisa saber aonde colocar isso de forma estratégica. Eu acho que isso não tem forma, viu, Rogério? Para cada lado a lado que eu faço, eu converto em 1.400 sacos vendidos. Olha aí. Para cada lado a lado, né? Isso aí. Isso aí. Quando a gente fala em presença no campo, aquilo que nós comentamos lá atrás, o produtor tem que testar, né? Uma coisa é o vendedor chegar e falar assim, olha, vamos falar de outra área, né? O pneu dessa bicicleta aqui, ele vai fazer você ganhar a corrida. E outra coisa é você mostrar, dar a bicicleta com o pneu para ele e fazer ele ganhar a corrida. Então, essa é a diferença do vendedor, do posicionador de tecnologia, mostrando a funcionalidade. E na agricultura, o produtor tem que testar. Então, estamos chegando no final aqui, Arival, mas se a gente falar de algo que eu defendo bastante, que é a proteção do nosso patrimônio, que é semente, embora a gente chame de insumo, ela é tecnologia, né? E a melhor forma de transferir tecnologia para a propriedade rural é a semente, e o tratamento industrial é algo que o produtor tem que provar. Quem está nos ouvindo aqui e nunca recebeu um bag de semente pronta na fazenda, peça para o seu consultor para testar isso, né? Porque o tratamento industrial, além dele ter precisão, exatidão na colocação dos produtos na semente para proteção, para desenvolvimento, ele tira uma rotina que é muito árdua na fazenda, que é o processo de tratamento, que na pressa pode estragar todo esse trabalho aí que você disse atrás, né, de desenvolvimento. Então, a gente espera que vocês testem também o tratamento industrial, porque joga a responsabilidade aí para o Arival, joga para as empresas que são os multiplicadores a responsabilidade de cuidar do seu patrimônio, né? Porque aí você tá só trazendo para você aí você pode perder tempo, entre aspas, né, que é ganhar qualidade fazendo aquilo que a gente defende tanto, que é um plantio bem feito, como o Paulinho diz, a plantabilidade. Deixa o tratamento para o multiplicador, que hoje tem essa agregação de valor. Para mim, tratamento industrial é agregar valor ao negócio e à semente. Aí você tira das costas algumas responsabilidades, né, Rogério? Grandes, né? Primeiro, de manuseio de um produto que tem o seu nível de toxicidade, e segundo, de colocar de forma correta o produto na semente. Então, você literalmente está passando a responsabilidade para quem te fornece a genética, a biotecnologia e a tecnologia de proteção. E aí, no Brasil, tem muita gente fazendo isso bem, a gente defende bastante. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. Arival, eu queria continuar conversando com o meu amigo Espiga, lá da FCA, da Unesp de Botucatu, onde a gente encontra essas pessoas fantásticas aí. Eu fico feliz de ver vocês muito bem posicionados e trabalhando com paixão. Aquela escola nos ensina a ter paixão pelo que se faz ligado ao agronegócio. Acho que esse é um diferencial muito grande da FCA, que está completando 60 anos agora, esse ano. Eu já coloquei meu nome na plaquinha lá, minha turma também. E é um prazer muito grande poder, além daquele período de convivência na universidade, conviver profissionalmente com vocês, Arival, nesse setor que é um setor que traz muitas alegrias. Cada evento que a gente participa e vê esse time reunido, a gente sabe que existe uma competição sadia de mercado,
Mas o mercado de sementes é um mercado que, embora exista concorrência, na hora que todo mundo senta à mesa para conversar, tá todo mundo olhando para o mesmo foco e andando no mesmo caminho. É raro você ver alguém puxando a corda para trás. Então isso me deixa muito feliz de estar nas duas pontas, formando os profissionais que vão ser colaboradores de vocês e também estar participando e aprendendo a cada dia. Cada conversa dessa, eu aprendo um pouco mais desse setor que é fantástico. Parabéns, viu, Arival? Parabéns aí o André, né, nosso triatleta aí. Daqui a pouco nós vamos começar a correr também, né, Arival? Só estou esperando chegar a hora certa, viu? Mas é muito bom estar com vocês e ver como esse setor tem crescido profissionalmente e a paixão na forma de falar, como vocês falam, viu? Parabéns. Obrigado, Rogério. Eu que agradeço aí. São essas palavras que nos motivam a continuar nesse caminho, porque, como a gente falou, não é fácil, não é rápido. Às vezes você passa uma safra sem ver o resultado, né? Então ela começa a aparecer com o tempo, né, Rogério? E ter pessoas como você divulgando e falando sobre isso, para nós é importantíssimo. Nós falamos muito com o André aqui, nós não temos receio nenhum de falar o que nós fazemos, porque quanto mais as empresas estiverem profissionalizadas, quanto mais elas estiverem com o seu posicionamento muito claro, mais fácil fica para todos. E mais a régua sobe, né? Nós vamos nos tornando cada vez melhores. Show de bola. Muito bom. Espero reencontrar vocês em breve. Manda um abração aí pro André, pro Woody, pro Marquinhos, do controle de qualidade, que a gente tá sempre em contato. E continuem fazendo esse trabalho com paixão por produzir. Eu acho que essa é a pitada do tempero que faz a grande diferença. Arival, muito obrigado. É sempre uma aula poder conversar com você, seja aqui, seja jantando, tomando um café da manhã, que a gente tá sempre aí nesse mundo agro rodando. Eu gosto muito de aprender e espero poder continuar conversando com você aí por muito tempo. Muito obrigado. E você que ficou com a gente até agora ouvindo essa aula aqui, compartilha, curte aí, segue o Arival, segue a Cereal Ouro lá no LinkedIn. Toda semana eles estão colocando coisas novas. Faz essa informação do agro chegar cada vez mais longe, porque na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Espiga, um forte abraço, valeu e que essa safra seja fantástica. Até mais. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.